bondoso Deus, eterno Pai, nós estamos agradecidos por essa promessa que o Senhor cuidará de nós. Amém. Muito obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela sua misericórdia, são nova a cada manhã. Muito obrigado, Senhor Deus, por esses dízimos, essas ofertas, possamos usar, Senhor Deus, para o teu poder e para a tua glória. Amém. Seja conosco aqui, nos abençoando, nos orientando, nos capacitando. Cada dia possamos, Senhor Deus, fazer o melhor para Ti, abrir o coração para que o Espírito Santo possa reinar em nossos corações. Te pedindo essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos, ainda bom dia ainda? Bom dia. Isso. Que bom podemos estarmos mais uma vez reunidos. Já é a minha segunda semana aqui no Salto S. Nós viemos depois de 10 anos morando na capital, mais de 10 anos, e nós estamos agradecidos a Deus por vir para essa região. A minha esposa sempre diz que o ar tão puro aqui nós estamos passando até mal. Nós moramos em Londres, que é tanta poluição, tanto carro, tanto barulho, que eu acordo de manhã, eu vejo os passarinhos cantar. Cadê a sirene da polícia? Cadê a ambulância? Não tem. Então Deus é muito bondoso e é bom estarmos aqui. Eu vejo que a semana passada não tinha os irmãos aqui, alguns irmãos aqui lá de Manchester. Seja bem-vindo. Ali tem um irmão ali, esqueci o nome, Gangula, e a irmã Nira. Prazer estar aqui conosco. E é bom cada dia estarmos juntos. É um grupo que está crescendo, irmãos. Deus tem grande bênção para nós aqui. O irmão já falou ali de um vinil que estamos já conseguindo aqui na mesma rua. Continue orando, irmãos. Semana passada eu estive aqui, cheguei em casa orando para que Deus nos dê um lugar para nós, para que possamos ficar o dia todo. Quem sabe podemos fazer os nossos lazeres, o nosso JA, convidar as pessoas para a tarde, programas específicos, que tenha comida, que tenha bebida, que tenha oração, que tenha amizade, que tenha sorriso, que tenha alegria. E irmão me ligou na sexta, me falando que a irmã tinha visto. Amém, olha só como Deus começou a trabalhar. Deus está trabalhando, Deus trabalha em silêncio. Deus não faz barulho. Quando a bênção vem, já está lá na nossa porta. Isso é bom saber que Deus está conosco. Vamos se encaminhando juntos, de mãos dadas. Eu estou me acostumando aí com a região, com os lugares. Já vim visitar aqui a cidade. Já tem planos, irmão, de visitar a fábrica aqui toda terça-feira e ficar lá em pé cumprimentando os outros. Então Deus tem uma bênção. Ideias que o Senhor vai nos abençoando. É só ir atrás, colocar à disposição e as portas vão se abrir. Vamos atrás, a bênção é para cada um de nós. Cada dia, cada momento, Deus tem uma bênção para nós, irmãos. Nós não sabemos qual, mas Deus tem uma bênção para nós. Amém. Deus tem uma bênção para nós. É isso? Por isso nós vamos abrir a nossa Bíblia hoje. E o título da nossa mensagem hoje chama-se Motivados por Deus. Qual é o título? Motivado por Deus. Sabe que Deus, meus amigos, é Ele que nos motiva. É Deus que nos capacita, irmãos. Quando às vezes nós estamos no meio de tantas pessoas, estamos só e desanimados no meio de tantas pessoas. Mas quando nós somos com o coração aberto com Deus, em conexão com Deus, a cada dia, Deus nos dá a bênção e nos motiva. E o título e o capítulo que vamos ler refletir nessa manhã e tarde, é 2 Crônicas, capítulo 15. Lembra que sábado passado eu falei de 2 Crônicas, capítulo 14? Você lembra que eu falei do rei Asa, que ele teve uma grande vitória no capítulo 14, que ele estava com um exército pequeno, e venceu um exército de quê? De 1 milhão. E ele veio e fez uma oração, ele veio em nome de Deus, e orou a Deus, Senhor, me ajude a vencer esse exército. E Deus desbaratou, destruiu 1 milhão com 580, pelo poder de Deus. E eu continuei na bênção, irmãos. Se você ler o capítulo 14 e o capítulo 15, agora Asa tem um outro desafio. No capítulo 15, ele tem a reforma religiosa do rei Asa. 2 Crônicas, capítulo 15. Você pode abrir a sua Bíblia, vamos abrir, que isso aqui é uma leitura extraordinária, que vai nos ajudar a entender o poder de Deus para nós. Você vê como Deus motivou, não é isso? Por isso Deus tem uma bênção para nós. E antes nós vamos orar mais uma vez, e eu queria nesse momento orar pela minha cunhada que está fazendo aniversário hoje. Amém. Ah lá, tá vendo? Tem mais alguém hoje, nesse mês?
Ah, esse mês também é esse mês? Quando? 29, ó, tem mais gente. Foi esse mês também? Vamos... Tudo em abril? Ei, que benção. Semana passada, então nós vamos orar. Irmão também? Aê, claro. Tá benção. Então vamos orar por essas pessoas no mês de abril, que fizeram esse aniversário. É bom a gente consumar esse costume, irmão, de todo mês orar pelo mês, aquele que fez aniversário do mês. É um costume bom. Então vamos orar aí por minha cunhada que é hoje, aquele que fizeram também, e pelo estudo da palavra. Vamos orar. Senhor nosso Deus, mais uma vez estamos perante o Senhor, agradecido pela tua bondade. Te pedimos, Senhor Deus, pelas pessoas que fizeram aniversário esse mês, que o Senhor deu mais uma oportunidade de vida. Pedir pela minha cunhada, Elda, pelos outros irmãos também, que o Senhor possa orientar e capacitar cada um deles. Te pedindo tua bênção em nome de Jesus. Amém. Então vamos estudar aqui a nossa Bíblia. 2 Crônicas, capítulo 15. Não é isso? 2 Crônicas, capítulo 15. Você abriu sua Bíblia? Então veja só que é algo extraordinário. Preste atenção nessa leitura, irmãos, que é algo que vai nos motivar. Eu sempre digo que a história da Bíblia, as histórias da Bíblia é uma história de vida para a nossa vida. Nós vemos também um exemplo na lição de Jó, Abraão, outras pessoas, uma história de vida. Para quê? Para a nossa vida. Deus tem algo a nos ensinar. Aqui vamos ler aqui então, vamos começar então. Capítulo 14 e o versículo 1. Então diz assim, veio o Espírito de quem? 15. 2 Crônicas, capítulo 15. É isso aí? 2 Crônicas, 15. Então vamos começar. Veio o Espírito de quem? De Deus veio sobre Azarias, filho de Oded. E esse saiu ao encontro de quem? De Asa. Ele disse, ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está com quê? Convosco, enquanto vós estás com ele. Se eu buscar, ele vos deixará o que achar. Porém, se eu deixar, ele vos deixará. Veja só, vamos entender a leitura. O Espírito de Deus veio nesse homem que era um profeta de Deus. Está aí na sua Bíblia? Está me acompanhando? Então diz que o Espírito de Deus veio sobre quem? Sobre esse profeta, com o nome meio esquisito, Obed. E ele saiu ao encontro de quem? De Asa. Quem era Asa? Lembra que Asa era o rei. Era o rei. E veja só como que ele falou com o rei. Veja. Ouve-me, Asa. Outras versões falam, escuta-me, Asa. Já imaginou você chegar perante o rei e falar para a rainha, ó, rainha Elizabeth, me escuta. É difícil você falar com o rei. Se você tem o Espírito de Deus, você vai falar, irmãos. Com o Espírito de Deus você fala com qualquer um. Até com o Obama, com o Trump, com qualquer um. Aqui diz que o Espírito de Deus veio, e ele veio até todos ouve-me Judá, ele diz Judá, mas quem estava lá? Judá, Benjamim. Ou seja, o parlamento estava completo. Estava completo. Ouve-me Judá e Benjamim. E ele acrescenta aqui, o Senhor está convosco enquanto você está com ele. Veja que alto duro. Deus está com você enquanto você está com Deus. E ele que acrescenta aqui, se eu buscares, você vai achar. Se você buscar, você vai achar. Mas se você deixar, Deus vai te deixar. Viu como o negócio era duro, irmãos? Se você buscar, Deus vai te deixar. E ele continua no versículo 3. Olha só como que estava o reinado de Asa. Por isso que o título é a reforma religiosa do reinado. E veja só agora o versículo 3. Veja se diz sua Bíblia. Israel esteve por muito tempo sem o quê? Sem o verdadeiro Deus. Mas o quê? Sem sacerdote que o ensinasse. Mas o quê? Sem lei. Veja, o lugar que não tinha nada, irmãos. Não tinha o verdadeiro Deus. Tudo era Deus. Não tinha Deus. Tudo era Deus. Não tinha verdadeiro Deus. E não tinha mais o que? Sacerdote que ensinasse. Não tinha pregadores. Não tinha obreiros. Não tinha evangelistas. Não tinha ninguém. E tinha o quê? Sem o quê? Pior de tudo, sem lei. Não tem lei. Eu podia fazer o que quiser. Eu podia chegar na sua casa, roubar, te matar, te bater. Não tinha lei. Não existia lei. Veja só, um reinado sem Deus. Um reinado sem lei. Um reinado sem sacerdote, sem nada.
Era uma desgraça aquele reinado. E ele continua, meus irmãos, no versículo 4, veja. Agora diz assim: mas quando, na sua o quê? A sua angústia, eles voltaram para quem? Ao Senhor seu Deus, Deus de Israel, e foi buscado e foi por ele achado. E veja o versículo 5 agora. Naquele tempo não havia o quê? Paz para o que saía e nem para o quê? Para o que entrava. Mas muito o quê? Muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra. Que desastre nós encontramos aqui. Coloca na sua mente que desastre. Imagina a situação. Não havia paz. Se você entrava, não tinha paz. Se você saía, não tinha paz. Não tinha nada, irmãos. O reino estava sendo uma desgraça. Sem paz. Imagina aqui, o que tinha nesse reinado? Não tinha lei. Mas o que você descobriu aí? Não tinha sacerdote. Não tinha paz. E Deus fazia o quê? Deus as conturbava. A conturbava com muitas desgraças. Veja agora o versículo 6, meus queridos, que diz: porque nação contra o quê? Contra nação. Cidades contra cidades. Fazia o quê? Se despedaçava, irmãos. Anotem na sua Bíblia que desgraça. Não havia paz. Nação contra nação, ou seja, cidade de Judá e Benjamim brigavam uma com a outra. Tchad e Tonto brigavam uma com a outra. Não havia paz. A Bíblia diz que se despedaçava, porque Deus a conturbava com toda sorte de quê? De angústia, irmãos. Eu me lembro que esse versículo 6 aqui, irmão Nicodemos, me fez lembrar de Mateus 24. Que diz Mateus 24, versículo 7? Que uma nação, lembra disso? Uma nação contra nação. Veja, irmãos, como a Bíblia tem conexão, como o inimigo ele só tem uma agenda. O inimigo de Deus, ele só tem uma agenda. A agenda dele é a destruir. No passado, ele estava conturbando, destruindo a cidade. E aqui diz que, Mateus 24, versículo 7, diz que uma nação contra outra nação. E aqui diz aqui, que uma nação contra outra nação. Veja como o inimigo de Deus, ele só tem uma agenda: destruir nações, povos e línguas. Destruir. Mas, meus amados, veja que isso aqui é o profeta Odeb falando com quem? Com o rei Asa. Ele descreveu aqui, você pode entender que ele descreveu aqui todos a desgraça do reinado. O que ele descreveu? Angústia, sofrimento, não havia paz, guerra, conturbação, que Deus, ele diz que Deus a conturbava com todos os tipos, irmãos. Imagina todos os tipos de desgraça. Agora, meus amados, como eu disse para vocês, a motivação, ela não vem dos homens. Deus usa homens. Aqui Deus usou o profeta Odeb. Deus usa homens para nos motivar. Deus usa pessoas. O instrumento de Deus ainda nessa terra somos nós. Nós somos o instrumento de Deus nessa terra, meus amados. Cada um de vocês, crianças, jovens, velhos, nós somos o instrumento de Deus nas nossas mãos. Como diz o pastor Bulhão, nós somos as coisas mais lindas dos olhos de Deus, para Deus, dos olhos de Deus, para cada um de nós. Você é algo importante para Deus, você não é ninguém para Deus. Deus usa você do jeito que você é, quando nós colocamos à disposição do Deus, Criador do céu e da terra. E aqui nós vemos, meus queridos, o profeta Odeb falando isso para Asa, falando toda essa desgraça, esse sofrimento que o reinado dele tinha. Mas agora, quando nós mudamos para o versículo 7, ele agora fala para Asa, ele diz assim: mas sedes fortes, não desfaleça a vossa mão, porque a vossa obra terá recompensa. Veja isso aqui, extraordinário. Agora ele muda para Asa e fala: sedes fortes, não desfaleça a vossa mão, porque a tua obra terá recompensa. Que coisa extraordinária, meus amados. Que coisa bonita. Agora ele muda para: olha, seu reinado é cheio de desgraça, é cheio de sofrimento, mas você, sedes fortes, não desfaleça a vossa mão, porque a vossa obra terá recompensa, irmãos.
Que maravilha, Deus fala para nós hoje, sedes fortes, irmãos. Sedes fortes em meio ao sofrimento dessa vida. Sedes fortes ao meio à desgraça dessa vida, porque Deus vos dará a recompensa. Porque Deus é conosco. Deus nunca nos prometeu que nesse mundo nós teríamos dificuldade, mas disse para nós que Ele estaria do nosso lado a cada momento, meus amados. É como as histórias que nós já ouvimos de uma criança que está no hospital com dor, sofrendo, e o médico vem com aquela injeção desse tamanho para aplicar nele, e ele pergunta para o pai, pai, vai doer? E o pai assim, vai doer sim, mas segura nem a minha mão, se doer você aperta a minha mão. Deus é assim conosco, meus amados, vai doer, mas Deus segura nossas mãos, e Ele aperta a nossa mão. Por isso Deus fala, sedes fortes, e não desfaleça a vossa mão, porque a obra terá recompensa. Não, meus amigos, não olhe para trás em meio aos problemas dessa vida. Não olhe para trás, não se deixe cair, não coloque o seu rosto por terra. Levante a cabeça, olhe para o céu, que lá que nós temos a misericórdia de Deus. Conta que um outro dia, dois presidiários estavam olhando para fora depois de uma cela, depois de um dia de muita chuva, de muita tempestade, de muito vento. E quando a enxurrada passava, ele começou a olhar para a enxurrada. Um dos presos começou a olhar para a enxurrada que passava, aquele monte de lixo que vinha aquela água trazendo. E um falou para o preso, olha só, veja só quanto lixo na rua, quantas coisas ruins que vêm no lixo, quantas pessoas jogaram coisas no chão. Veja só, tudo lixo vindo na enxurrada. E o outro preso falou, não, olhe para cima. Olhe para cima, que se você está vendo para cima, você está vendo um arco-íris. Você está vendo um céu azul, com um arco-íris traçando de um lado para o outro, um sol magnífico. Não olhe para baixo, olhe para cima. Olhe para cima. Assim somos nós, meus queridos. Quando nós olhamos da janela quebrada da nossa vida, nós estamos olhando para a enxurrada, para os lixos que passam na nossa frente. Mas quando você olha para cima, você vai ver um sol radiante, um arco-íris cheio de cores, a promessa de Deus para nós. E essa é a promessa do cristão, meus amigos. Sedes fortes em meio à dificuldade da vida. Tudo nessa vida é passageiro. Nós temos a esperança de novos céus e nova terra. Um dia Deus nos prometeu que não haverá mais dor, mais tristeza. Deus nos prometeu. Por isso Deus fala, o profeta falou para aqui, o rei Asa, sedes fortes e não desfaleça a vossa mão, versículo 7, porque a vossa obra terá recompensa. O que aconteceu depois que Asa ouviu todas essas promessas de Deus? Veja, lembra que foi o Espírito de Deus que veio até esse profeta para falar com Asa. Ele falou com Asa todas essas dificuldades do reinado dele. Mas aqui, no versículo 7, ele falou, sedes fortes e não desfaleça a vossa mão. O que aconteceu com Asa? Ele foi motivado por Deus agora, meus amados. A partir do versículo 8, a situação começa a mudar. No versículo 8, veja só o versículo 8, vamos ler. Ouvindo, pois, Asa as palavras de quem? Do profeta, filho de Oded. O que aconteceu com ele? Cobrou ânimo. Veja só a diferença agora. Ele ouviu as palavras de Deus e ele ficou o quê? Animado, irmãos. Ele ficou animado. Ele começou a mudar as coisas. Veja só a mudança. Cobrou-se ânimo. E ele fez o quê? Ele começou a lançar as coisas que não prestavam. Cobrou ânimo e lançou o quê? As abominações, tudo aquilo que não prestava na terra de Judá. O que ele lançou fora? Abominação. Abominação. Foram lançados fora da onde? Da terra de Benjamim. Veja, meus amigos, ou seja, tudo aquilo que não agradava a Deus, ele fez o quê? Ele jogou no lixo. Irmãos, tudo aquilo que não agrada a Deus na nossa vida, nós temos que botar no rubbish, nós temos que botar no lixo. Se não agrada a Deus, o que está fazendo dentro da sua casa, se não agrada a Deus? Se não agrada a Deus, por que você segura na sua mão? Se não agrada a Deus, não sou eu, não é o Nicodemos, não é o ancião da igreja, não é a comissão da igreja que vai falar para você o que não agrada a Deus. É o Espírito Santo de Deus que vai falar para você o que não agrada a Deus. É Deus que vai falar com você que não agrada a Deus. É Deus que vai comunicar com você. Se não agrada a Deus, irmãos, temos que lançar fora. Aqui diz na história, meus amigos, que o rei Asa, ele lançou fora todas essas coisas que não agradavam a Deus.
E no versículo 9 diz que congregou todo Judá e Benjamim, também o Efraim, vieram de Simeão, porque eles sabiam que Deus estava com ele. E o versículo 10, veja que reuniram-se onde? Em Jerusalém, no 3º mês do 15º ano do reinado Asa. E o versículo 11 diz que naquela ocasião, eles ofereceram um sacrifício ao Senhor. E agora veja aqui, meus amigos, no versículo 14, outra coisa extraordinária no conceito com Deus. Versículo 14, que diz, juraram em o quê? Ao Senhor, em o quê? Em alta voz, e mais o quê? Irmãos, veja, que coisa, você já viu um barulho de trombeta? Se eu botar aqui umas 10 trombetas, irmão, nós vamos sacudir esse teto. E disse que eles juraram ao Senhor com trombetas. Imagine, jurando ao Senhor e as trombetas tocando. E a Bíblia diz que quando Cristo vir no céu, será um barulho de quê? De trombetas, irmãos. Quando Cristo vir nas nuvens com poder e grande hoje, que os anjos vão tocar as trombetas, que todo mundo vai ouvir. É muito bonito o som de trombeta, é um barulho tremendo. Se botarmos que 10, todo mundo vai ouvir. E aqui diz que eles juraram ao Senhor com trombetas, em alta voz. Imagina você, Senhor, eis-me aqui, Senhor. E as trombetas tocando, bum, eis-me aqui, Senhor. Imagine que coisa extraordinária, meus amados. Jurando a Deus e as trombetas tocando. Que coisa bonita. Eu penso naquele dia quando Jesus voltar, meus, nas dúvidas do poder e grande glória. Quando nós dizer, esse é meu Senhor, a quem eu aguardava. E os anjos tocando as trombetas. E nós marchamos para Canaã celestial, e as trombetas tocando, e nós marchando com nossos familiares, com nossos queridos que morreram em Cristo, e levantando da sepultura, e nós marchando, e as trombetas tocando, e nós marchando para Canaã celestial, meus amados. Que maravilha! Disse aqui, meus queridos, que eles juraram. Aqui no versículo 14, que eles juraram em alta voz, com júbilo, com clarins, e com trombetas. E o versículo 15 me diz que todo Judá fez o quê? Se alegrou. Por motivo de quê? Desse juramento. Porque buscaram de quê? De todo o coração. Mais uma vez a Bíblia fala, porque buscaram de todo o coração. E eles juraram de toda boa vontade, irmãos. E buscaram ao Senhor por ele. E foi achado. E o Senhor fez o quê? E o Senhor deu paz, irmãos. Olha que coisa bonita, irmãos. Versículo 16 diz que eles juraram de todo o coração, de toda a sua alma. E encontraram Deus. E o final do versículo 15, o Senhor lhe deu paz por toda a parte. Irmãos, quando as pessoas não conseguem ter paz com Deus, são pessoas, eu já encontrei pessoas conturbadas que não têm paz, que não tem esperança com Deus, irmãos. Quem sabe perde a sono no meio da noite, não tem paz quando levanta, quando sai. Mas quando nós buscamos ao Senhor, meus amados, de todo o coração, pedimos misericórdia de Deus, clamamos ao Senhor, uma coisa que nós temos, irmãos, é ter paz no coração. Paz no coração, irmãos. As pessoas sem paz são pessoas conturbadas. E aqui em versículo 16, me diz que o rei Asa teve tanta determinação, que a sua mãe, que era no status de rainha, ele tirou a mãe do poder, irmãos. Por que tirou a mãe do poder? Porque a mãe levantava ídolos no seu reinado. E aqui no versículo diz que ele estava tão determinado que o rei Asa depois também Maaca, a sua mãe. Veja, a mãe dele, irmãos, que não estava agradando a Deus, ele tirou a senhora não vai ser mais mãe, a senhora não vai ser mais rainha, mas meu rei, eu sou seu filho, eu sou sua mãe. A senhora não será mais. E a senhora não será mais, porque a senhora levanta altares ao Deus que não de Israel. E no versículo 16 diz que ele tirou toda essa imagem que a mãe dele fez, despedaçou a imagem que a mãe fez. A mãe fez. Porque a mãe não estava seguindo o rei, o verdadeiro Deus, e tirou todas as imagens. E o versículo 16 diz que o versículo 18 termina, diz que trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai, as coisas que ele mesmo consagrado, prata e ouro, utilidade. E o versículo 19 diz, não houve guerra até o 35º ano do reinado de Asa. Que lição maravilhosa, irmãos. Não é bonita? Não é uma benção? Você viu que benção extraordinária esse 18 versículo da Bíblia? Eu me lembro aqui de João 3,16, que diz, porque Deus
amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que não pereça, eu tenha o quê? A vida eterna, irmãos. Essa história de vida é para a nossa vida hoje, meus amados. Quantas coisas nós vimos aqui nesse reinado, um reinado sem Deus, um reinado sem lei, um reinado de perturbação, de angústia. Mas na sua angústia, irmãos, eles voltaram para Deus e juraram a Deus. Cada momento da nossa vida, meus amados, não devemos fazer a mesma coisa. Jurar a Deus fidelidade. Senhor, eu quero ser fiel ao Senhor, mas não sei como. Me ajuda, Senhor, a ser fiel. E Deus vai abrir umas portas, meus. Eu sempre digo, se o inimigo fecha as portas, Deus vem e derruba essas paredes todinha. O inimigo fechou aquela porta, Deus vem e derruba essa parede. Aí não tem mais porta para o inimigo fechar, porque Deus derrubou as paredes. Por isso que São João 16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê e não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna, meus irmãos. Nós devemos cada dia, meus amados, estar bem junto a Cristo. Que percamos tudo nessa vida, mas jamais perdamos a esperança em Cristo Jesus. Bem junto a Cristo, meus amados. Cada dia, cada momento, juramos em alta voz e dizer, Senhor, eis-me aqui. Me ajuda, Senhor, a caminhar de mãos dadas. Que naquele grandioso dia possamos estar juntos com nossos familiares, amigos e irmãos. Subir para Canaã celestiais, de mãos dadas para a eternidade, juntos com Deus. Amém? Amém. Por isso, nesse momento, vamos cantar 392. Bem junto a Cristo eu quero estar. Bem junto a Cristo, meus irmãos. E esse hino, uma parte muito bonita que fala, bem junto a Cristo eu quero estar. Tem uma parte que diz que eu não trago nada, mas traz o quê? Só o meu coração, pecador. Então vamos levantar, meus amados, vamos cantar esse hino com todo entusiasmo, prestando atenção na letra desse hino, sabendo que deu 392. Quantas maravilhas que Deus nos promete aqui nesse hino. Quanta bênção Deus nos promete. Diz aqui no versículo 3, meus amigos, diz assim, versículo 3, irmão Nicodemos, quando chegar no versículo 3, irmão, desliga tudo, vamos cantar com a voz. O versículo 3 diz, sim, quer a Cristo bem junto estar, lá no terra, o seu esplendor. Então vamos cantar, meus amigos, 392. E no versículo 3, na terceira estrofe, na última parte, vamos desligar o som todo. E vamos cantar em alta voz, que diz, sim, quer a Cristo bem junto estar. Vamos cantar então, 392. Bem junto a Cristo. Tá ligado? Bem junto a Cristo. E esse hino, irmãos, ele começa dizendo assim, ó, bem junto a Cristo eu quero estar. Bem junto à cruz, sua paz refutar. Sim, quer a Cristo. Bem junto está. E o versículo 2, o capítulo 2 diz, eu não trago nada, mas ao Senhor. Só esse meu coração pecador. Mas te suplico, ó Salvador, dai-me paz e perdão. Não é isso? Nós não trazemos nada perante Deus, meus amados. Só trazemos no coração. Vamos lá, no versículo, na parte 3, desliga tudo, irmãos. Vamos cantar com entusiasmo. Colocar nossa voz, irmãos. É um juramento a Deus.
Vamos orar. Ó Deus maravilhoso, Deus criador do céu e da terra. Quantas promessas maravilhosas, quanta bênção, Senhor Deus, nos promete, Senhor Deus. Nesse mundo, Senhor Deus, nós temos dificuldades, mas nós sabemos, Senhor Deus, que o Senhor nos prometeu estar conosco até a consumação dos séculos, Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, a cada dia, a cada momento, a ser forte no Senhor, a ser forte na angústia, a ser forte no desespero dessa vida. Nos ajuda, Senhor Deus, a olhar para o Senhor como autor e consumador da nossa fé, Senhor Deus. Nos fortaleça, Senhor, nos ajuda, nos dê esperança a cada dia, Senhor Deus. Nós queremos, Senhor Deus, naquele grande dia, subir com o Senhor para morar nas mansões celestiais, Senhor Deus. Abraçar os nossos queridos, onde não haverá mais morte, nem tristeza, nem dor, Senhor Deus. Nos ajude enquanto nós vivemos nesse mundo. Nos dê paz de espírito, Senhor. Que o Senhor envie os seus anjos, Senhor Deus, para acampar aos nossos redores, Senhor Deus, para nos capacitar a fazer a Tua vontade, Senhor Deus. Nós te pedimos, Senhor Deus, imploramos a Tua bênção, a Tua proteção, a Tua orientação. Pedimos, Senhor Deus, em nome do Seu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, nosso amante e Salvador. Pedimos, amém, Senhor Deus. Amém.